Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos, te glorificamos pela tua presença em nosso meio e te pedimos nesse instante que venha falar conosco agora por meio da tua palavra, que é santa, poderosa e fiel. Que ela venha nos transformar, que o teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento e que possamos sair daqui, Pai, com nosso coração ainda mais apaixonado por ti e que a nossa vida possa sair daqui, nós possamos sair daqui desejando refletir mais a tua glória e a tua presença. É isso que nós desejamos e é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui, a gente falou de vários textos quando a gente estava meditando sobre isso. A gente decidiu por Efésios aqui, exatamente por esse termínio que ele fala aqui no verso 4, né? Que como ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tem algumas traduções aí que trazem a sua presença. Não sei qual que vocês estão usando aí. NVI antiga traz a sua presença nova, NVI já traz também diante deles, eles mudaram de novo. Mas o sentido é exatamente diante dele. Tá? E aí existe um termo do latim que o Santo Agostinho usava bastante, que é o corandeu, que é exatamente diante dele. E aí é um termo muito usado na teologia, sobre a gente fazer teologia corandeu. Então é sempre entender que tudo que a gente faz é diante do Senhor. Isso é muito baseado lá em Timóteo, no Paulo, fala apresentar-se a Deus diante dele como obreiro, não tem de se envergonhar, tal. E é o mesmo termo usado aqui, que é o corandeu, né, do latim. E aí, por que começar exatamente com isso? Porque quando se fala sobre a presença de Deus, existem alguns debates aí que surgem, algumas discussões teológicas, inclusive, acerca da presença. Porque alguns falam, nós temos que buscar a presença do Senhor. Outros falam, não, nós não temos que buscar a presença do Senhor. E aí existem argumentos dos dois lados. Os caras que falam que não precisam buscar a presença de Deus, eles falam, não, Deus é onipresente. Então como que você vai buscar a presença de Deus se Deus é onipresente? Aí você fala, faz sentido. Lógico, está certo. Aí você lê um texto como que a gente leu de Crônicas, e Davi falando, buscai a presença do Senhor perpetuamente. Aí, cara, não entendi agora. Acho que Davi não sabia que ele era onipresente. Então a gente percebe como a gente acaba entrando num conflito que a gente tem que falar, ou é um ou é outro. E a questão é que existem as duas. E é exatamente mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender realmente, Deus é onipresente. Então não existe um lugar onde você tente ir que o Senhor não esteja. Não tem como fugir da presença do Senhor. O salmista fala isso. Onde eu posso ir? Posso ir no fundo do mar, a montanha mais alta, no abismo, o Senhor está lá. Então não tem como fugir da presença do Senhor. E aí, isso já traz uma grande reflexão para a gente sobre a presença de Deus. Você já ter falado sobre. Você quer falar um pouquinho sobre essa parte? Uma das coisas que a gente tem conversado, né, e que a gente tem pensado, né, e até de uma forma introdutória, o que eu vejo, por exemplo, em Deuteronômio, né? Deuteronômio é um texto bem conhecido nosso, onde Deus, né, fala através de Moisés, né? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É um imperativo aqui, né? Não é uma opção que ele nos dá, olha, se você quiser, você pode amar a Deus, né? Afinal de contas, ele está aí, né? Ele está presente, né? Ele está em todo lugar, então se você quiser, você ama, se você não quiser, você não ama. Não é uma opção dada, é uma ordem estabelecida.
É algo que foi determinado para que nós nos entregássemos completamente a Ele, né? Porque Ele é o Deus presente, né? E esse verso aqui, né, Deuteronômio 6, né, eu li o 5, né? No 4 ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então por que nós vamos amar o Senhor? Né? Porque Ele é o único Deus, Ele é o nosso Criador. Então não é, como eu disse, não é simplesmente uma opção. Então, se Deus está presente, se Deus é o nosso Criador, se Ele é o nosso Deus, e aí às vezes as pessoas fazem até uma pequena confusão, né? Como se nós tivéssemos a posse de Deus. Ele não é o nosso Deus porque nós temos a posse dele. Ele é o nosso Deus porque Ele tem a nossa posse. Ele é o nosso Senhor. Por isso Ele é o nosso Deus. Né? Do Salmo 23, né? Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Não é que Davi estava lá, né? E precisava de alguém para cuidar das ovelhas, então eu vou contratar Deus para ser o meu pastor, para cuidar das minhas. Não! Ele é o meu pastor porque eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, então todas as coisas na nossa mente têm que mudar nesse sentido. Espera aí, o Deus Criador, o Deus que está presente, o Deus que comanda todas as coisas, Ele tem a posse da minha vida. Então isso já começa a fazer uma mudança na forma como nós vamos nos relacionar com Ele. E aí tudo isso vai gerar no nosso coração um temor, evidentemente. Isso tem que gerar um temor no nosso coração. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, né, voltando para Deuteronômio 6, 5, né, amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que Ele está pedindo? O que Deus está determinando aqui de uma forma imperativa? Ele está nos dizendo que toda a nossa vida deve estar envolvida no relacionamento com Ele. Não parte da nossa vida. Ele não quer um envolvimento parcial da nossa parte. Até porque Ele não se envolve parcialmente conosco. A presença de Deus não está parcialmente aqui. Ele está aqui. Ele está totalmente presente aqui. Ele não está se dividindo entre as outras partes do corpo, a igreja, né? Não, vou dar um pouquinho da minha presença ali na Vila Formosa, um pouquinho da minha presença lá na Zona Sul, um pouquinho da minha presença, sei lá, no Japão, né? Não, Ele está 100% presente aqui, assim como Ele está 100% presente em qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Por causa disso, nós também devemos estar envolvidos 100%. Né? E só ainda já me prolongando aqui um pouquinho já, né, na minha fala, né? Tem alguns textos que eu separei aqui. Um deles é o Salmo 86, verso 11, né? Quando Davi ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Tem uma outra versão, né, da revista corrigida, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. E ainda tem uma outra versão que diz, que Davi ele diz o seguinte: dá-me um coração não dividido. Ou seja, que todo o coração, ele desejava que todo o seu coração estivesse voltado para Deus. Então, é claro que o texto que eu estou lendo aqui, né, de Deuteronômio, né, que estou usando como base, não está falando diretamente de adoração, né, no sentido de nós cantarmos, e no sentido de nós... ele está falando de toda a vida, como o Samuel acabou de dizer aqui, né, do corandeu, né, de toda a nossa vida estar envolvida nisso. E só para terminar essa parte, né, esse verso aqui, ele diz respeito ao nosso coração. E quando a Bíblia vai falar do coração, não está falando somente de sentimentos, né? De uma forma geral, no Antigo Testamento, o que se entendia por coração diz respeito, né, ao núcleo da vida, que inclui, evidentemente, a nossa vida intelectual, a nossa razão, as nossas emoções,
e toda a nossa vontade. Então, quando a Bíblia fala de nós amarmos a Deus, está falando de um Deus que se faz presente totalmente e que pede de nós que também nós nos envolvamos com Ele totalmente. Então entra a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa emoção e as nossas vontades, nossos desejos. Tudo isso tem que estar envolvido quando nós nos relacionamos com Deus. Tudo isso tem que estar envolvido quando nós adoramos a Deus. Tudo isso tem que estar envolvido quando nós oramos a Deus. Tudo isso tem que estar envolvido quando nós estamos em aflito, inclusive. Na nossa aflição, é claro que as nossas emoções ficam mais afloradas, né? Mas a gente não perde a nossa razão. A gente não sai que nem um louco correndo na rua, socorro, me ajuda, né? Como, sei lá, né? Um animal maluco, né? Não, mas a nossa razão está ali, a gente tem consciência da nossa condição, e isso gera situações na nossa emoção que nos faz buscar a Deus, que nos faz ter o desejo de buscar a Deus. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria dizer é isso, que tudo deve estar envolvido quando nós nos relacionamos com Deus. Nosso intelecto, as nossas emoções, nossos desejos. Porque Deus está totalmente presente. E nós devemos estar totalmente envolvidos com Ele. Sim. E eu acho que isso tem tudo a ver realmente com esse verso 4. Que é o motivo pelo qual o Senhor nos chama. O que ele fala aqui, né? Que nos elegeu para sermos santos diante dele. E a gente entende santidade, não é... A gente acha que santidade também é ficar cumprindo regras, né? Não. É viver para Ele. Isso é santidade. Não é cumprir regras. Né? Não é, a gente não estuda a Bíblia para saber o que eu posso fazer ou não posso fazer. O que é certo e o que é errado. Não, a ideia é exatamente essa que o Jefferson falou. Que é, da mesma forma que Deus é onipresente e Ele se dá integralmente a nós, Ele exige integralmente a nossa vida. E Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para isso. Para que a gente seja totalmente dEle. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter, realmente, da presença de Deus, é que, em tudo que fizermos, Ele está presente. Isso acho que já muda toda a nossa perspectiva de vida. Porque é muito comum, né? Já vi muita gente falando, né? Estava em tal lugar, aí eu olhei para ver se não tinha nenhum irmão para cometer um pecado. Como se... um absurdo isso, né? E esquece que o Deus onipresente está. Né? Uma vez eu conversando com alguém, a pessoa falou, mas como que eu posso saber se o que eu vou fazer agrada a Deus ou não agrada? Eu falei, pensa que Ele está do seu lado, você continuaria fazendo? Ponto, simples. Não tem que você ficar pensando, né, e pesquisando na Bíblia, faço ou não faço. Pensa, se Deus estivesse aqui do seu lado, sentado, que nem o Jefferson está do meu lado, eu iria continuar fazendo o que eu estou fazendo? Pronto, isso acho que já mudaria muito a nossa perspectiva de vida. De tudo que a gente faz, das nossas decisões, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, como a gente trata as pessoas, tudo que cerca a nossa vida. Então esse acho que é o primeiro ponto da gente entender a presença do Senhor. É a presença de Deus, do Senhor que está em todo lugar, em todo o tempo. Está no seu trabalho, está lá na escola, na faculdade, no trânsito. Né? O trânsito é importante lembrar que Ele também está no trânsito. A gente esquece que Ele está no trânsito. Né? Não, mas Ele está lá também. Então, tem que lembrar disso. O Senhor está presente o tempo todo. E aí, lembra do texto que o Jefferson leu de Deuteronômio. Né? Tudo, a nossa mente, a nossa alma, nosso coração, tudo que faz parte da nossa existência tem que estar consciente da presença de Deus e viver para Ele. Amém? Esse é o motivo pelo qual Ele nos resgatou. É o que está aqui, que a gente leu aqui em Efésios. Mas aí existe, agora então, o segundo ponto, que é o buscar a presença de Deus. Então, mas o que é isso então? Se eu já tenho que viver como se Ele estando presente, por que então a Bíblia nos exorta a buscar a presença de Deus como se fosse algo diferente? O que você quer dizer a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, a nossa natureza humana, ela tem tendências, né? Justamente por causa do pecado, né? A gente tem tendências.
E a nossa tendência é supervalorizar algo e desvalorizar uma outra parte, né? Como eu estava falando da questão do coração aqui, né? Que envolve, né, o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos desejos. O que normalmente a gente faz? Então eu vou buscar a Deus. Ok, eu sei que eu tenho que buscar a Deus. Mas em muitos momentos a minha natureza humana vai falar assim: peraí, se eu tentar buscar a Deus com a minha razão, talvez eu não o alcance. Então eu tendo a inibir a minha razão e dar mais ênfase às minhas emoções, né, os sentimentos. Então, quando que eu sei que Deus está presente? Então, se eu sentir um arrepio, ou se eu chorar, né? Ou, né, houve um tempo, né, que as pessoas começavam a rir, né? Então, se eu estiver rindo muito, né, para mim talvez seja fácil, porque, né, eu sou um predestinado, meu nome é Jefferson Hilário, né? Então eu já sou predestinado, né? Então, mas às vezes a gente dá uma ênfase em algo para buscarmos a Deus ou alcançarmos essa busca de Deus. É aquilo que você falou no início, né? Antes de nós cantarmos, né? Que a gente se esforça de alguma forma para atrairmos a atenção de Deus. Então, ou eu vou cantar mais forte, ou eu vou aquela oração de poder, né? Então, se eu orar mais alto, se eu impor a minha voz, então Deus vai me ouvir e Ele vai vir e vai responder. Se eu orar meio assim, né? Mas calmo, talvez Deus não ouça, porque tem tanta gente orando, né? Então Deus tem que ouvir a minha voz. Então eu tenho que... E aí a gente cai num desequilíbrio. E nesse desequilíbrio das nossas... do nosso coração, né? Dentro dessa ênfase que eu estou dando, que o nosso coração envolve toda a nossa vida, a gente perde essa percepção da presença de Deus. Porque eu só vou entender, nesse sentido, que Deus está presente se eu sentir algo ou se eu entender algo, né? Porque assim como tem o extremo daqueles que ficam só nas sensações, tem o extremo daqueles que ficam só na intelectualidade. Não, então eu tenho que me aprofundar nisso aqui. Então, quando eu entender o sentido profundo dessa palavra, aí então eu vou perceber a presença de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é um equilíbrio. Eu não preciso, ainda que tenha um livro, né, A Morte da Razão, né, eu não preciso de fato matar a minha racionalidade, porque senão eu não consigo entender o que Deus quer de mim também. Deus não me fez de uma forma... Deus não me fez um robô, né, para que ele aperta um botão lá e aí eu começo a fazer de um jeito. Aí ele muda o botão, ou um joystick, lá tem um joystick, né? Não, os mais novos não vão entender o que é isso, né? O que é joystick, né? Na minha época, quando tinha um videogame chamado Atari, né? Alguns aqui vão se identificar, né? Tinha os comandos, tinha um manche, né? E tinha uns botões do lado. E aí era uma doideira. Oi? Tinha um... É verdade. Né? Depois teve uma evolução que tinha 2 botões. Mas o primeiro Atari, eu tive um, tinha um manche e tinha um botão. E aí tinha um joguinho chamado Decathlon, né? Que era de atletismo. E aí você tinha que fazer o bonequinho correr. E para o bonequinho correr, você tinha que ficar mexendo aquele negócio. E aí ele tinha um que tinha que pular a barreira. E na hora certa você tinha que apertar o botão para ele pular a barreira. Só que para você apertar o botão, você tinha que ter um sincronismo, né? Enfim, às vezes a gente fica nessa coisa de que para eu ter a presença de Deus, ou eu tenho que anular uma parte, quando na realidade Deus nos pede um equilíbrio. Ele nos dá esse equilíbrio. E o Espírito Santo nos ajuda nesse equilíbrio, para que em tudo que nós fizermos, em qualquer lugar que nós estivermos, em tudo que nós pensarmos, nós possamos perceber a presença de Deus. E aí fica uma coisa natural.
Eu fico imaginando Moisés, né? Moisés, quando desceu do monte, se acha que ele desceu do monte, e aí ele desceu, hipoteticamente aqui falando, né? Estava de noite quando ele desceu. Aí ele desceu e falou, nossa, né? Estou vendo o caminho aqui, o que está acontecendo? Você acha que ele percebeu que o rosto dele estava brilhando, e era o rosto dele brilhando que estava iluminando o caminho? Não, ele estava na presença de Deus, recebeu algo de Deus e desceu. Quando ele desceu para estar com o povo percebeu que o rosto dele estava brilhando. Para ele era natural, porque ele estava na presença de Deus. Então, por ter estado na presença de Deus, naturalmente, Deus estava fazendo com que o seu rosto brilhasse, o rosto não só de Moisés, mas o rosto de Deus resplandecesse através de Moisés. Então, quando a gente está na presença de Deus, de uma forma equilibrada, dirigidos pelo Espírito Santo, naturalmente nós vamos perceber tudo que diz respeito a Ele. Quando alguém falar alguma coisa, logo você vai relacionar isso com aquilo que a Bíblia nos ensina, com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que nós devemos fazer. Não é um simples esforço. Então, a presença de Deus, ela se torna uma percepção natural. E é claro, né, como o Samuel estava dizendo, isso não significa então que eu devo... Então beleza, então eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais empenhar nada. Não, tem que haver um empenho nosso. Tem que haver um desejo voltado para Deus. E aí eu quero, para finalizar essa parte dessa indagação que o Samuel me fez, eu gosto de pensar na figura triangular, né? Onde na base ali do triângulo está toda a nossa vida. Nosso intelecto, nossas emoções, nossos desejos, tudo que diz respeito à nossa personalidade. E tudo isso então se direciona para Deus. Tudo a gente faz convergir em Deus, lembrando do que Paulo fala lá em Colossenses, né? Que Deus fez tudo convergir em Jesus Cristo. Então a gente também deve fazer tudo convergir em Jesus Cristo. E nesse sentido, então, ou dessa forma, nós começamos a ter uma sensibilidade maior para a presença de Deus. E aí essa percepção que o Samuel disse, né? De nós entendermos que Deus está sempre ao nosso lado, isso vai fazer com que a nossa vida seja autocorrigida de acordo com as Escrituras, sem nenhum esforço. Pensando sobre essa questão dessa busca pela presença de Deus, né? Que é, como já se falou, essa percepção, na verdade, né? Essa busca, na verdade, é uma busca diferente, né? Porque há uns anos atrás aí surgiu uma série de livros sobre a busca da presença. A minha ideia aqui não é ficar criticando o autor do livro, mas só levantar a questão, né? Então nem vou falar, mas vocês devem lembrar, quem leu muitos livros vai lembrar de qual livro que eu estou falando, né? E a ideia é de que Deus, ele brinca de esconde-esconde com a gente, que ele se esconde, que ele está... Então ele quer ser achado, mas ele não se deixa tão fácil assim, ele fica brincando com a gente, né? E ficou moda na época isso daí e tal, né? E aí, a partir disso, é que realmente começou com essa ideia de que você tinha que fazer um esforço, como jogar o Decathlon lá, para uma coisa excêntrica que a gente tem que fazer para chamar a atenção de Deus, então atrair a presença de Deus. E aí, até para a gente que lida com música e tal, né? Era muito comum também se falar dos ministros de louvor que tinham que ter uma unção especial para atrair a presença do Senhor. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas era bem comum. Então, às vezes, a gente participava de alguma reunião onde você não sentia um arrepio muito grande, então, esse ministro não é muito ungido. Então, a gente jogava a culpa sempre no ministro de louvor, que ele não era um cara assim tão... Ou as músicas que ele escolheu não eram tão ungidas assim, não foram inspiradas pelo Espírito Santo, por isso que você não sentia a presença do Senhor. E aí, eu pensei muito nessa questão toda, e aí, juntando com esse texto de Efésios que a gente leu, né, que o Senhor nos escolheu já para esse motivo, para estarmos diante dEle. Mas aí nós vamos para Hebreus, e até a gente já estudou aqui em Hebreus, né? E o verso 19 do capítulo 10, ele fala assim, verso bem conhecido nosso, né? Portanto, irmãos, tendo coragem,
para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Então, olha, o autor aqui de Hebreus, ele fala sobre realmente a gente ter um acesso diferente. Que não é só essa percepção da onipresença de Deus, mas realmente um acesso a um lugar especial da presença de Deus, que seria o lugar santíssimo. Então, ele fala aqui, irmãos, tenha coragem para entrar. Você pode entrar. E é interessante falar aqui, que o texto não fala, então, tenha coragem e faça alguma coisa para atrair o lugar santíssimo. Mas ele fala, tenha coragem para entrar. Ou seja, o lugar está disponível para você entrar, você só tem que querer. Então, como o Jefferson disse, exige algo da nossa parte, mas não é um esforço monumental, excêntrico, extravagante. Não, o que é? É um desejo de estar na presença de Deus. Isso muda muito a perspectiva, porque uma coisa é você ter a consciência da onipresença de Deus, até tentar buscar viver uma vida correta diante dele, e outra é querer participar da presença de Deus, que é o que o texto aqui de Hebreus nos fala. E aí, mais uma vez, vai ter a ver com a percepção. O que é essa percepção? Porque ele continua aqui. Como que a gente entra nesse lugar santíssimo? É através de uma música muito legal? É através de uma oração mais poderosa? É através de um jejum? É através de alguma coisa que a gente faça? De alguma palavra mágica? Tem gente que acha que tem palavra mágica também, né? Já vi gente debatendo, não é o nosso assunto aqui, mas debatendo, né, que chamar Jesus não está errado, você tem que chamar de Yeshua, porque Jesus está errado. Está furado. Como se usar uma palavra em outro idioma, agora é muito mais poderoso se você falar em hebraico. Né? Os originais. Porque é original. Então, se você falar em hebraico, aí o poder de Deus acontece. Se você não falar em hebraico, não dá certo. Deus não entende português. Na verdade, é isso que eles estão dizendo, né? Não existe idioma santo, não existe... A Bíblia foi escrita no hebraico por causa da história. Foi lá, pronto, acabou. Né? Não é porque, o hebraico é uma língua muito santa. Não. A gente tem que tirar essas ideias místicas, né? E trazer para toda a racionalidade? Não, porque existe sentimento envolvido. Quando você fala de entrar na presença de alguém, você não está falando de uma racionalidade. Você está falando de uma ação de estar na presença de outra pessoa. É muito diferente. Eu fico... Não sei se você tem alguma pessoa aí que você admira demais. Sei lá, esportista, cantor, músico, político. Político é complicado. Mas vai que, né, você tem alguém aí que você admira, e aí você tem a opção de alguém fala, ele está naquela salinha. Pode entrar. Como que vai ser essa sua entrada? Vai ser uma coisa racional? Pense em alguém que você admira. E aí, fala, ele está naquela salinha ali, pode entrar, vai sem medo. Estou te falando que você pode entrar ali. E você vai entrar como? Racionalizando? Ou você vai entrar emocionado? Emocionado. Você vai entrar feliz, você vai entrar... Né, o coração vai acelerar. Porque eu vou encontrar alguém que, caramba, eu queria há muito tempo ver, eu queria muito conversar com essa pessoa. Né? Então, é exatamente essa percepção que a gente tem que ter nessa entrada nossa no lugar santíssimo. Ela é uma coisa consciente, mas ao mesmo tempo ela é afetiva e emotiva. Tá? A gente não pode desconectar as duas coisas. Mas, trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, ele continua o nosso texto aqui. Como é que a gente faz isso? Como é o acesso? Pelo vivo, né? Novo e vivo acesso que ele nos abriu através do seu corpo. Então aqui vai trazer exatamente para Jesus. Então aqui a gente vai ter alguns pontos importantes para a gente pensar como perceber a presença de Deus. A primeira coisa é através de Jesus. E aí, a gente vê João, eu acho que o capítulo 1 de João ele é essencial para isso. Né? E vimos a sua glória do Pai. Então, alguém quer ver Jesus? Alguém quer ver Deus? Alguém quer presenciar Deus? É através de Jesus. Jesus é o caminho. Ele não é só o caminho, mas ele é
a própria essência de Deus, ele é a exata expressão de Deus, ele é a glória encarnada. Então, não existe como querer a presença de Deus sem Jesus. Jesus é a porta de entrada. Jesus é o nosso acesso à presença de Deus. Então, da mesma forma que lá em Efésios, quando a gente leu, que Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para estarmos diante dele, santos e irrepreensíveis, agora nós temos em Hebreus que nós podemos entrar na presença do lugar santíssimo através, mais uma vez, de Jesus. Então, trazendo aquilo que o Jefferson falou da nossa racionalidade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, seja quando você está no trânsito, seja quando você está na sua casa, né, fazendo alguma comida, trabalhando, não importa o que você esteja fazendo, a presença de Deus está ali, e o que te torna acessível para Deus é Jesus. Quando nós nos reunimos, como nós fazemos hoje, e nós queremos experimentar da presença dele, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a obra perfeita de Jesus Cristo. Não adianta a gente vir com uma ideia só da presença de Deus como isolada de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existe a presença de Deus. Principalmente quando a gente entende que Jesus é o verdadeiro templo. Então, onde que existe uma conexão entre céus e terra? Em Jesus. Então, se nós queremos um acesso à presença de Deus, é através de Jesus. Então, por isso que começa na nossa razão. Porque a gente primeiro entende o Evangelho racionalmente. Mas a gente já falou muito disso, né? A fé, ela não para aqui. A fé, ela tem que descer ao coração. E é exatamente nesse relacionamento pessoal com Jesus. Quando você entende o que Jesus fez, qual foi a profundidade da obra de Jesus, então aí você vai perceber de uma forma diferente a presença de Deus. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque se a gente ficar tentando descobrir o que seria a presença de Deus, e cada um vai ter uma percepção diferente. Alguém pode falar, não, é quando eu sinto, né, um quentinho no coração, então eu sei que Deus está presente. Outro vai falar, não, é quando eu sinto um arrepio. Outro não, é quando, sei lá, acontece alguma coisa, ou quando eu começo a chorar. Cada um vai ter uma reação. Mas onde está o ponto de conexão, que é onde você falou da convergência? Em Jesus. A convergência em Jesus. Então, a gente nunca pode regrar o que é a presença de Deus para cada um. Mas a gente pode regrar que o acesso é Jesus. E só podemos perceber e experimentar essa presença de Deus por meio de Jesus. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso sempre em mente, quando a gente se reunir como num encontro desse. É que tudo é por meio de Jesus. Sem Jesus não existe igreja, para começar, né? Não existe a reunião aqui. Por que nós nos reunimos em torno de quê? Da mensagem do Evangelho. Cristo, o Deus eterno, encarnou, se fez homem e deu a sua vida no lugar de pecadores. Esse é o ponto da conexão. Isso é o que nos conecta, isso é o que nos conecta com Deus. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Que é Jesus. E aí, para a gente chegar no nosso terceiro ponto aqui para encerrar, que é exatamente essa questão da presença de Deus. Você já pincelou, e eu também já algumas coisas, sobre essa questão da nossa emoção, das nossas ações. Tem até umas recomendações aqui. Aí, hein? Pode continuar. Depois eu... E aí, qual que é o meu ponto? Né? A gente já falou tanto aqui que a gente não pode fazer nada para atrair a presença de Deus. Mas aí, o que nós fazemos quando estamos na presença de Deus? É diferente. Né? Eu não faço para atrair, mas quando estou na presença de Deus, o que eu faço? Né? E aí, é certo ou não é certo chorar? É certo ou não é certo fazer barulho? É certo ou não é certo dançar? E aí? O ponto é que a Bíblia nos dá abertura para todas essas coisas. A gente vai ver na história bíblica aqui, pessoas de todos os jeitos cultuando ao Senhor. Então a gente vai ver, o canto já não é nem só um jeito de se fazer, o canto é um imperativo. A gente
A gente leu lá em Crônicas no começo, cantai. E a gente vai ver nos Salmos aqui, cantai, 300.000 salmos aqui, né? Temos que cantar. Então cantar não é uma opção. Cantar todos nós temos que fazer. Agora, e dançar? Podemos dançar na presença do Senhor? Podemos. Temos que dançar? Não. E aí então, se de repente o Jefferson aqui começar a dançar, eu vou falar o quê? O Jefferson não sei não, hein? O Jefferson acho que se perdeu. Né? Acho que o Jefferson está perdendo o controle. Né? Mas o que a gente tem que entender? Né? O que se representa a presença de Deus? Aí se o Jefferson começar a chorar, fugiu a palavra que você chora copiosamente. E aí, de novo, o Jefferson, né, deixou a emoção passar a razão. Né? E não é assim que a gente faz. A gente gosta de criticar as pessoas, como o contrário também. Você vê uma pessoa quieta no culto, esse daí não se entrega. Esse daí não tá participando da presença de Deus. Né? E a gente tem os dois lados, a crítica para os dois lados. Quando, na verdade, qual que é o nosso papel? A gente perceber a presença de Deus. A gente não tem que olhar para o nosso irmão e falar, acho que a Andréia não está, não, Andréia, não sei. Muito quietinha, eu acho que não. Ela nem está aí com a presença de Deus, ela tá insensível. E quando a gente vê alguém extravagante, esse daí perdeu o controle. Esse daí, a razão já passou longe, né? Ele não entendeu nada. A gente tem que parar com esse tipo de estereótipos. Né? O que é importante para a gente é entender que a presença de Deus se faz real no nosso meio. E cada um de nós vai ter uma reação diferente. E a gente não tem que regrar isso. Né? De nem o que temos que fazer, nem o que não temos que fazer. Né? Eu acho que, claro, estou falando aqui de um ponto de equilíbrio. Né? Existem certas coisas que, claro, que não tem o mínimo sentido. Acho que vocês me entenderam. Né? Então vamos sair se pendurando nas caixas de som. Eu acho que aí... Como uma ideia que surgiu, né, de alguns mais jovens no nosso meio, falaram, vamos colocar uma tirolesa, né? Aí vem lá de cima, né? Como teve, acho que vocês já viram, né, um vídeo aí de um teatro que fizeram, né, na igreja para representar a volta de Jesus, daí colocaram de fato uma tirolesa, né? E aí a pessoa que estava atuando veio, né? Enfim. E eu lembro que outro dia estava até, não sei para quem que estava mostrando, se era para o Isaac, para a Júlia ou para outra pessoa, que eu estava lá no SOS da Vida em 94, 95, sei lá. E aí eu estava no show do Bride, né? E eu estava lá bem empolgado, né? Participando assim muito efusivamente do show, né? E eu estava com um amigo e eu nem estava olhando mais para o palco porque estava adorando, não, eu estava batendo cabeça mesmo, né? E aí de repente um amigo, olha o vocalista. Aí eu olhei para o palco, cadê? Tá lá, ele estava pendurado na iluminação lá em cima. Não, agora sim ele está sentindo a presença de Deus. Não, aí eu acho que já passou do ponto, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que existe algo precioso da presença de Deus que a gente tem que experimentar, que a gente não pode deixar passar. Não pode ficar... Deus é onipresente, Deus... E para aí. Não, existe algo a mais. E quando a gente decidiu fazer esse tempo aqui, é porque a gente quer experimentar mais disso. A gente entende, claro, todas as reuniões deveriam ser assim, mas eu acho que a gente tem que dar um start, de alguma maneira, um tempo um pouco mais longo, onde a gente tem, né, mais tranquilo, diferente do domingo de manhã. Então, por isso que a gente teve essa proposta de fazer, né, e de conversar sobre isso. Porque a gente acredita que realmente entender e participar da presença de Deus é algo muito bom para nós. Principalmente porque, claro, como o Jefferson falou, na presença de Deus, nós vamos ser santificados. É interessante porque o texto aqui de Hebreus fala sobre entrarmos já com a consciência limpa. Né, sabendo que fomos perdoados, sabendo que fomos justificados, mas também quando estamos na presença de Deus, é onde nós somos mais uma vez transformados. Nós sabemos que nós estamos num processo aqui nessa terra, até a volta do nosso Senhor Jesus. Todos nós pecamos,
somos pecadores, estamos num processo de santificação. E a presença de Deus é um lugar precioso para nós sermos santificados. É só a gente lembrar de Isaías, né? Isaías 6. Né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e clamei, ai de mim, porque tenho lábios impuros. E o que o Senhor fez? É melhor, você está impuro, tchau. Não, o Senhor vai lá e toca os lábios de Isaías e purifica. E isso acontece com a gente. Então, muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos ter a consciência do nosso pecado. Porque Deus é santo. Deus é perfeito. E aí, quando nós estamos na presença de Deus e temos essa consciência do nosso pecado, o que a gente tem que fazer? Ir embora? Ficar chateado? Não. É hora de perceber, Senhor, então me santifica. Eu estou aqui exatamente porque eu preciso ser transformado. Porque eu preciso ser santificado, renovado. Certo? E para finalizar a minha parte aqui, né? Primeiro eu quero recomendar. São 3 livros, né? Um eu não trouxe, porque eu não achei lá no meio dos meus livros, não achei. Mas os 3, na verdade, são do Jonathan Edwards. Um é A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. O outro, que foi o que eu não trouxe, né? Esse Verdadeira Obra do Espírito, né? É um livreto, né? O outro também é um livreto, né? Verdadeiras Experiências Espirituais. E todos estão baseados nesse livro maior aqui, Afeições Religiosas, né? Que o Samuel falou um pouquinho das afeições aqui, e eu também falei bastante sobre essa questão das afeições, né? E uma coisa que eu acho interessante, né? Por exemplo, esses textos que nós lemos aqui, né, esse último que o Samuel leu de Hebreus, são textos que nos trazem o senso de coletividade. Veja que esses textos, eles não falam simplesmente, entra na presença de Deus. Não, vamos entrar na presença de Deus. Vamos estar na presença. Ele sempre traz esse senso de coletividade. E nesse senso de coletividade, o que a gente percebe é que todas essas coisas estão envolvidas, né? Todas as nossas afeições estão envolvidas. Não, mais uma vez, não é uma coisa de nós separarmos a razão da nossa emoção ou a emoção da nossa razão. Né? Imagina, hipoteticamente, quem já foi, né, num estádio de futebol, né? Teve uma mão levantada ali. O Tiago já foi. Né? Quando você vai no estádio de futebol, imagina você lá, torcendo para o seu time, e é uma final. E aí o seu time, nos minutos finais do jogo, o atacante lá faz o gol decisivo, que dá o campeonato lá para o seu time. Você já viu como que a torcida reage? E todo mundo começa a pular e a gritar, e aí os caras lá começam a se abraçar um ao outro, mas eles nunca se viram antes. Mas eles começam a se abraçar e pular junto, numa alegria ali. Parece que a razão foi embora. Parece que é só a emoção que está ali presente, mas não é. Porque eles estão celebrando algo que eles têm em comum. Eles estão celebrando ali, se alegrando juntos, apesar de estarem se vendo ali talvez pela primeira vez. Mas eles estão se alegrando juntos porque aquilo que eles têm em comum, que é o time, foi campeão. E quando nós estamos reunidos, como o Samuel disse, nós temos algo em comum, que é a presença de Jesus, aquele que morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Ele nos une para que possamos adorar ao Pai. E quando então nós estamos na presença dele, tudo isso vem à tona. O Samuel falou, né? Um pode chorar, outro pode dançar, o outro pode ficar quietinho ali. O outro pode se compenetrar ali numa contemplação da cruz e não expressar nenhum sentimento aparente. Mas o seu coração está ali fervendo. E ele sai desse momento coletivo, né? Cheio da presença de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que
esse senso de coletividade nos dá a percepção de que quando nós estamos na presença de Deus, nós, todos, fomos alcançados pela graça de Deus. E porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, eu olho para o meu irmão e posso dizer, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou feliz porque todos nós estamos na presença do Senhor. E aí nós saímos dessa presença coletiva, né, ou desse momento coletivo, carregando a presença de Deus para onde quer que nós estivermos ou para onde quer que nós formos. Então tudo isso, quando nós buscamos a presença de Deus, como Samuel disse há pouco, quando nosso coração se envolve completamente, quando a nossa devoção nos faz perceber a presença de Deus, então nós dedicamos tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nós entendemos que quando nós estamos juntos, como Samuel disse logo no início dessa reunião, quando nós estamos juntos, a percepção da presença de Deus é potencializada. Ela é exponencialmente potencializada. E aí todas as nossas ações, e eu não vou dizer reações, mas respostas, mas todas as nossas respostas a essa presença, nos faz pegar na mão do nosso irmão e falar assim: vamos juntos. Talvez o nosso irmão esteja num momento mais difícil da sua vida, num momento de escuridão. Mas quando nós estamos coletivamente ali na presença de Deus, a gente incentiva e a gente suporta, no sentido de dar suporte para o nosso irmão, para que ele enxergue que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Às vezes sozinho você não consegue perceber isso, mas quando nós estamos juntos, adorando ao Senhor, entendendo a presença de Deus, Deus usa o nosso irmão para nos trazer essa percepção. Peraí, eu estou chorando hoje, e talvez seja necessário sim que eu chore, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou num momento de escuridão na minha vida, mas o sol da justiça vai nascer, porque o sol da justiça sempre nasce. A luz de Deus sempre vai romper a escuridão. A luz de Deus sempre vai iluminar o nosso entendimento. A luz de Deus, que também gera calor, sempre vai aquecer o nosso coração. E às vezes a gente só percebe isso quando nós estamos juntos. Quando nós estamos juntos com o nosso irmão, quando nós estamos adorando a Deus na sua presença. Então era isso que eu quero terminar com isso, com esse senso de coletividade que a presença de Deus também nos dá. A gente não vai sozinho. A gente não vai chegar lá sozinho. Nós vamos chegar juntos. Nós vamos chegar juntos. E se a gente percebe isso, a gente não sai correndo da presença de Deus e esquece o irmão lá para trás. Não, fala assim, vamos lá. Deuteronômio fala isso, né? Melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Se um está fraco, o outro fortalece. Paulo também vai falar sobre isso, né? Que aqueles que são mais fortes devem fortalecer os que estão fracos. Então esse senso de coletividade, esse senso de que nós somos igreja, e que Deus está presente na sua igreja, e se manifesta no seu corpo, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida, até quando a gente está no nosso secreto, lá no nosso quarto. E aí você vai orar pelo seu irmão e falar: Senhor, fortalece o meu irmão, ajuda, ele está doente, ele está cansado, ele está pensando em desistir, mas eu estou aqui, diante da tua presença, no meu quarto, orando pelo meu irmão que está lá, talvez pensando em desistir. Então até quando nós estamos fisicamente separados, a gente não perde o senso de corpo. Era isso que eu tinha para finalizar aqui a minha parte. Eu acho que é ótima finalização. Acho que vamos finalizar assim mesmo. Vamos orar.
Senhor, nosso Pai querido, te agradecemos mais uma vez por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Senhor, fizemos algumas meditações aqui a respeito da Tua presença. Senhor, e claro, acho que a gente tem tanto para aprender ainda, tanto para receber do Senhor sobre esse assunto, mas com aquilo que o Senhor já nos concedeu, aquilo que a gente já conseguiu entender, que a gente possa realmente desfrutar da Tua presença. Que a gente tenha essa consciência diária, do cotidiano, que a gente tenha essa consciência quando nós estamos reunidos, e como o próprio Jefferson disse, que isso vai se refletir inclusive na nossa vida particular. Senhor, mas que a gente tenha esse desejo de perceber a presença do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor. Que esse seja um desejo constante do nosso coração. A gente vive num mundo tão corrido, um mundo tão maluco, um mundo tão imediatista, e muitas vezes a gente acaba deixando passar batido a Tua presença nas nossas vidas. A gente coloca a nossa vida cristã como mais uma coisa da nossa vida. Mas o Senhor não chamou para termos o Senhor como uma coisa na nossa vida, mas sim como termos o Senhor como centro da nossa existência. Senhor, que a gente realmente possa ter esse anseio como que a gente leu lá de Davi, de falar: buscarei o Senhor eternamente. Todos os dias eu vou buscar sem me cansar, eu quero a Tua presença. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que ao nos levantarmos todos os dias de manhã, a gente fala: Senhor, eu quero experimentar da Tua presença hoje. Que quando a gente sair no domingo de manhã, à noite, para ir para a igreja, e que a gente fala: Senhor, eu vou me reunir com os meus irmãos para experimentar da Tua presença. Senhor, que esse seja o nosso anseio constante. Seja o diário diante do Senhor, corandeu, seja o comunitário nos nossos cultos na igreja, diante do Senhor também. Que a gente tenha esse anseio, a Tua presença na nossa vida, para nos purificar, para nos santificar, para nos fortalecer, para nos transformar, e principalmente, Senhor, para que a gente possa Te conhecer melhor, para que a gente possa conhecer o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.